dando seguimento aí pós-café, agora todo mundo. Ô Fabinho, tá até feliz, hein, Fabinho? Porra, tá tranquilão, hein, amigo? Fabinho, você tava cabisbaixa ali. Pô, mas você tá grandão, o São Francisco sorriu agora e na fome também. Bora. Galerinha, dando seguimento aí agora ao pós-café. A cafeína, acho que a Fernanda vai falar da cafeína pra gente ainda. Você jogou uma bola pra Fernanda. Pô, eu já disse essa cafeína, o que era cafeína? Excesso da cafeína, excesso da cafeína. Mas guarda no baú aí que essa aí daqui a pouco, só pra aprender a galera. Vai ser no final. Só no finalzinho, tá? Ninguém vai embora daqui a pouco. Então, galera, dando seguimento aí à nossa conversa, um assunto aí bem bacana aí, né? Um dos principais aí, opa! É a nutrição, galera. Hoje, nutrição é outra coisa, é fundamental também estar alinhado, né? Pra gente estar agregando a nossa melhor performance e qualidade de vida. Então, para isso, a gente escolheu a Fernanda. Na semana passada ou retrasada, a gente teve um bate-papo com ela, eu, o Daniel, o Douglas e o Lucas não estava. Eu, o Daniel, o Douglas, mais outros corretores de outras assessorias aqui de Juiz de Fora. A Fernanda apresentou um projeto muito top pra gente, cara, sobre falando de alimentação, enfim, ela vai estar falando pra vocês aqui agora. E a gente, assim que ela falou, a gente já estava com a ideia em mente do projeto, eu acho que até convidado ela. E a gente falou, pô, Dani, ela tem que vir conversar com a gente. Então, vai dar uma palavrinha pra gente aqui, eu vou apresentar ela pra vocês. Fernanda Gargiulo. Tá decisão difícil que ela, né? Nutricionista clínica e esportiva formada pela UFJF, atua 9 anos em consultório, atendendo pessoas que buscam melhorar a performance física. Suporte nutricional para o esporte, melhora da qualidade de vida, saúde e emagrecimento. E criador dos métodos de nutrição para corredores e correr sem parar, que é onde que a gente vai colocar essa ideia agora. Bora, Fernanda. Microfone? Tá bonito, né? Melhor. Vamos lá, você vai fazer uma pergunta, nada? Eu não mandei pergunta, entendeu? Ela não mandou pergunta, realmente é um bate-papo. Das perguntas. Mas vamos lá. Eu vou até levar em consideração sobre o projeto, já falando, porque o que acontece? Eu sou corredora há muitos anos, muito antes de pensar em nutrição, e uma das coisas que me fez escolher a nutrição como profissão foi o amor pelo esporte mesmo, pela comida. Na época eu tinha até muita dúvida se era nutrição ou educação física que eu queria. Fui da sala da Cris também, cursei educação física um período e vi que não, eu gostava era da nutrição mesmo. E enfim, por gostar disso e vivenciar e acaba que tem essa afinidade com os corredores, né? Desde o início eu comecei a atender corredores, mas naquela perspectiva muito geralzona da nutrição esportiva. E aos poucos, com a experiência, né, a gente vai criando e desenvolvendo, e eu cheguei nesse método que hoje eu aplico ele no consultório e que leva em consideração um guia que a gente tem da Sociedade Australiana de Nutrição Esportiva, que é um guia geral para a nutrição esportiva, que eu estava comentando, né, com a Raquel ali agora, que a nutrição esportiva a gente tem recomendações que são gerais e que cada esporte, né, a gente consegue aplicar isso de uma maneira diferente. E a corrida, ela acaba que tem as suas peculiaridades, e o bacana de trabalhar com isso e ser corredor ao mesmo tempo é que a gente consegue identificar as reais necessidades da corrida. Hoje eu já cheguei aqui, primeira coisa que fala é sobre suplementação. E dentro dessa perspectiva do guia que a gente tem e do programa que eu fui desenvolvendo, suplementação é a última coisa que a gente deve pensar. E o que eu percebo? É a primeira coisa que todo mundo se preocupa. Né? É a primeira coisa, eu falo que é uma inversão da pirâmide, que na verdade a suplementação, né, é o topinho ali da pirâmide, é a cereja do bolo para a performance esportiva. A gente tem que pensar em muita coisa antes. Pensando nisso, já posso ir desenrolando, se vocês quiserem parar a qualquer momento, tá? Para perguntar e tudo mais. Pensando nisso, eu gosto de distribuir a nutrição para o corredor como se fosse uma pirâmide, que é essa referência que a gente tem. A base dessa pirâmide, a gente tem que pensar na saúde. Não existe
performance esportiva sem saúde, né? Não existe uma performance. Eu falo que quando a gente tem na cabeça muita fisiologia do esporte, que acaba que só quem é da área consegue raciocinar dessa forma, não existe esporte sem nutrição. A gente não consegue desempenhar um exercício físico sem a nutrição circulando no nosso corpo, né? Então as duas coisas, elas andam muito juntas. Vocês falaram sobre uma coisa que eu estava ouvindo, o quebrar. Verdade. Quebrar nem sempre é só mental, muitas vezes é mental. Mas se você não comer bem no dia anterior, se você não tiver com uma saúde, você pode quebrar por esse motivo, né? O desistir do esporte, por exemplo. Sim. A pessoa se preparou para uma maratona, ela jogou uma carga de estresse fisiológico no corpo dela gigantesca. Se ela não estava com uma nutrição legal, esse estresse subiu ainda mais. A desmotivação pode vir daí também, por excesso de estresse fisiológico que aumenta o hormônio do estresse. E depois que passa, cai o desempenho total. Então são coisas que a gente tem que pensar que estão nessa base. Além disso, deficiências nutricionais muito comuns nos corredores e que a gente tem que tomar extremo cuidado por conta da performance, do desempenho, né? Hoje a gente vê com muita frequência deficiência de magnésio. Alguém que já teve cãibra parado? Já. Tá parado assim, ó, vai esticar, vai Dormindo. Alguém já teve o olhinho pulando aqui no cantinho? Isso são dois sintomas clássicos de deficiência nutricional de magnésio, que é um mineral que a gente deveria ter na nossa alimentação por meio de vegetais verdes escuros principalmente. Quem aqui almoça e janta vegetal verde escuro todo dia? Ninguém. Quase ninguém. Né? E o corredor, ele tem uma demanda gigantesca de magnésio. Se a gente não faz a correção disso, você pode ter uma cãibra ou uma fadiga por uma deficiência nutricional. Ferro é uma deficiência também muito comum, principalmente em mulheres. Então, se a gente não faz a correção de uma deficiência dessa, você pode entrar em fadiga, porque o ferro transporta oxigênio. Quem consegue desempenhar, correr, ali circulando oxigênio sem um transporte bom? Então, são várias coisas que a gente tem que pensar nessa base antes de pensar se a creatina vai ter um efeito positivo. Às vezes você está precisando cuidar de muitas outras coisas. Depois que a gente pensa nessa base, nessa distribuição que a gente precisa fazer, a gente tem que começar a pensar no que a gente vai fazer durante as nossas provas, né? Para a gente conseguir desempenhar, para a gente conseguir correr, principalmente longos trajetos, né, distâncias, eu preciso estar suprindo o meu organismo com o substrato energético principal, que é o carboidrato. Como que eu vou fazer isso? E aí, quando a gente já está com isso bem feito, uma saúde boa, uma distribuição da alimentação boa, uma estratégia de prova legal, que eu vou pensar na suplementação. É aí que ela vai ter o efeito realmente positivo. Então, a gente precisa pensar em vários fatores para poder melhorar o desempenho na corrida por meio da alimentação. Normalmente é a parte mais difícil pra gente, né? Eu acho que treinar, todo mundo gosta, vai, faz. Tô treinando bem. Te mandei um áudio umas semanas atrás falando sobre isso. O problema é equilibrar essa alimentação. E a alimentação? Onde fica? A gente começa a errar muito. O que comer antes, o que comer depois. Eu gostaria de entrar nessa parte um pouco mais. Acho que a dúvida da grande parte aqui. Como da energia? Porque muitas vezes a galera pergunta isso pra gente. O que eu tenho que comer? E aí? O que eu tenho que comer? Vamos lá. Em resumo do que comer antes e o comer depois eu complemento. Antes, o que o nosso corpo precisa para desempenhar é energia. Então, antes de um exercício físico, o ideal é que a gente faça o consumo de um alimento e fonte de energia rápida. O que é isso? Carboidrato de rápida absorção. Vamos para exemplo. Banana amassada com aveia e mel. Pão com geleia. O suco, vamos pensar em coisas líquidas, o suco de uva integral. Isso é energia rápida. O que eu vejo muitas pessoas fazerem? Treinos em jejum. Isso é sempre uma dúvida que acontece. A gente pergunta sobre isso. Tem pessoas que são adeptos a fazer esse tipo de treino. Treinos em
sentido, o que a gente tem que pensar é que a gente está buscando num treino de jejum não necessariamente é performance, é uma formação de energia ótima para aquele exercício. Mas, por exemplo, se for um treino que a gente está ali num treino de baixa intensidade, tudo bem, mas se eu estou pensando em ir para um treino e dar o meu máximo, uma prova e dar o meu máximo de jejum, não é a melhor opção que a gente tem, porque a gente não vai ter energia circulando. Contudo, alguns exercícios, né, principalmente os mais intensos, os exercícios de mais longa duração, a gente usa grande parte da formação de energia aquilo que a gente comeu no dia anterior. Então tem gente que se adapta bem em treinar em jejum, mas ela toma conta do dia anterior, né? Mas o que a gente tem na literatura e o que é o ideal é que haja uma alimentação rica em carboidrato antes. Tem momentos em que a gente pode não comer, fazer o jejum para adaptar o nosso corpo a usar a gordura também como uma fonte de boa energia. Que a gordura ela é difícil para o nosso corpo de usar como fonte de energia. O carboidrato ele é mais fácil. Então, se eu começo a forçar o meu corpo a ter que usar a gordura, a gente fala que eu estou tornando esse organismo mais flexível. Ele usa bem o carboidrato, que já é natural, mas ele aprende a usar melhor a gordura. Só que eu vou fazer isso no momento que eu estou querendo alto desempenho? Não. Né? Então, é tomar esse cuidado do que fazer a escolha de acordo com o objetivo do momento. No pós-exercício, pós-corrida, que é o principal, né? Que a gente está falando aqui. Eu preciso de ter carboidrato também para poder repor a reserva de energia que eu perdi durante aquele treino. É isso que vai me preparar para o resto do dia, às vezes, né? Treina de manhã e tem que viver o dia ali. Então é isso que vai me preparar para ter energia para o restante do dia. É isso que vai me preparar para o treino do dia seguinte, é fazer uma boa recuperação. E eu preciso da proteína para fazer a recuperação muscular, né? De todos os exercícios, independente se for um exercício de força ou de resistência, a corrida é um exercício prioritariamente de resistência, eu tenho também microlesões musculares que precisam ser restabelecidas ali depois. E aí a proteína ela vai contribuir para isso. Boa. Aí fica assim, bem claro que a alimentação pós-corrida, né, ela colabora bastante para a nossa recuperação do treino seguinte. Do treino seguinte, Então, exatamente. Bastante. Vamos lá, e aí que eu falo que assim, pra gente às vezes é muito claro falar carboidrato, proteína, mas o que é isso, né? Então vamos pensar que no pós-treino seria legal um pão, uma tapioca, uma raiz, uma batata doce, mandioca, inhame e uma proteína, que pode ser um ovo, pode ser uma carne, pode ser uma proteína isolada, né? Um whey protein, uma proteína isolada de vegetais. Então seria basicamente isso. Só que eu falo que quando a gente fala assim, simplifica, né? Parece que é muito fácil, mas não é, porque na verdade, verdadeira, o desempenho esportivo, ele vai vir de um equilíbrio energético. Então, não adianta a gente se atentar no pré e no pós e esquecer o resto do dia. Né? É uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência. A nossa conversa começou assim. Quem aqui buscou corrida pensando em emagrecimento? Levanta a mão. Até que foi pouca gente. É muito comum a gente pegar pessoas que estão correndo, pensando no emagrecimento, e aí por conta disso, joga a alimentação lá no pé, come extremamente pouco, e aí não tem desempenho. Porque não tem como, gente, a gente desempenhar sem comer o suficiente que a gente precisa para o nosso corpo formar energia. Então é algo que a gente tem que pensar também, não é o pré e o pós, é o nosso dia todo. Aí é onde entra mais um desafio para o corredor, né? Conciliar treino, o planejamento da alimentação, a fisioterapia, o planejamento e a organização da vida, né? Então, e a alimentação tem que estar nesse bolo aí, senão não funciona. Muita coisa, né? Mas realmente é um erro pra gente, às vezes a galera, até mesmo a musculação, fiz que musculação demais, quero emagrecer, mas simplesmente para de comer. Acho que isso não é o ideal, é se alimentar da melhor maneira, né? Dar os estímulos da maneira certa, se alimentar da maneira certa, no final ter o resultado que deseja saudável, né? Porque não adianta também você
descer esse peso, mas de uma maneira vai embora a saúde física, vai embora a saúde mental, né? Porque viver em restrição de alimento é. Queria fazer uma pergunta. Você falou do dia anterior, né? Mas o que é esse dia anterior? O que você tem que comer? Boa. Por exemplo, eu vou correr sabadão, 7 horas da manhã pro 7 horas da manhã no sábado. Amanhã vai ser domingo, 7 horas da manhã. Seria nada ainda. Aí, o que eu tenho que comer? Porque eu achava, porque eu estou fazendo musculação, que era proteína, que tinha que ter essas coisas e tudo mais. O que eu tenho que comer? Porque para vocês está tudo claro, para mim está claro. Beleza. Boa. Ótima pergunta. Vou explicar. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Se estiver ruim para vocês me falam. Eu tenho muita parte acadêmica por trás, se ficar muito, tá? O que forma a energia no nosso corpo durante o exercício? São duas coisas principais. Glicogênio muscular, que é a reserva de glicose que a gente tem na nossa musculatura, e glicose circulante, que é a que está circulando no nosso sangue. A gordura, ela entra nesse caminho também, mas pensando no desempenho, a gente vai sempre focar no glicogênio. O que é o glicogênio e a glicose? É o carboidrato da nossa alimentação que a gente estocou no músculo ou a gente deixou circulando no sangue. A gente vive uma sociedade carbofóbica. Eu acho que a gente tem um grande problema aí, que é o medo do carboidrato. Eu já vou até entrar nisso antes de te responder. Quando que o carboidrato é ruim? Quando o consumo dele está muito acima do que aquilo que a gente precisa. Mas quando o consumo dele está em equilíbrio, ele é extremamente importante para a gente. Se eu quero ir para um treino no dia seguinte, pela manhã, e desempenhar bem, a minha reserva de glicogênio tem que estar boa, a reserva de energia no meu músculo tem que estar boa. Como que eu faço isso? Consumindo boas fontes e na quantidade correta de carboidrato no dia seguinte. Então, se você vai na sexta-feira, exclui da sua alimentação pão, arroz e feijão, batata, inhame, mandioca, massa, faz uma alimentação basicamente de proteína e vegetais, exclui muitas frutas da alimentação, você ficou sem reserva de glicogênio, entendeu? E aí como é que você vai correr bem no dia seguinte se você não tem a energia para jogar no seu músculo? Então, no dia anterior, é legal que a gente coloque na nossa alimentação, fracionado, fontes de carboidrato. Então, eu vou ter um café da manhã que tem carboidrato, eu vou ter lanches com frutas que tem carboidrato, eu vou ter um almoço onde eu coloque fontes de carboidrato e o principal, o jantar. Por quê? O glicogênio ele demora em torno de 4, 5 horas para ser sintetizado no nosso músculo. Então, se eu quero ter uma boa reserva, o principal vai ser a refeição noturna. Se eu faço isso lá no café da manhã, eu já gastei energia ao longo de todo o dia ali, às vezes não vai ser o suficiente para o meu glicogênio ficar bom. A noturna vai, porque você vai dormir depois, você vai descansar, e aí o seu corpo vai pegar isso, armazenar, para depois você pegar e ter energia para correr. Entendeu? Bem. Uma coisa legal sobre o glicogênio, vocês falaram muito de maratona, não sei se tem muitos maratonistas aqui, o muro dos 30 quilômetros, que todo mundo fala, né? Ele tem muito a ver com como que você fez essa reserva de glicogênio antes. O que acontece? Existe um limite do nosso corpo para armazenar esse glicogênio. E esse limite para uma pessoa de a média de 70 quilos, a gente faz uma média, é mais ou menos o que a gente gasta de energia até os 30 quilômetros de uma maratona. Então, se eu não fiz uma boa reserva, então eu já entrei para aquela prova com a minha reserva baixa, e eu não fiz as reposições que eu precisava fazer durante, na hora que chega lá em torno dos 30, 35 quilômetros, a minha reserva já foi embora. Aí onde entra a fadiga e nada que você faça consegue fazer você voltar a formar energia. Então tem muita questão mental também, né? Mas inclusive esse projeto do Correr Sem Parar, ele fala exatamente disso, porque eu participando de prova, eu fico assim, gente, como que a pessoa foi para uma maratona e não se preparou nesse sentido, sabe?
como que ela foi fazer uma prova longa e está fazendo tudo errado durante para não completar a prova, porque não tem como você completar uma prova bem sem pensar na nutrição. Mas é uma prova curta, né, Fernanda? Assim, que a gente vai lá, faz uma prova aqui de fora do ranking, outra coisa é alongar um pouco mais, a meia maratona, a preparação é bem É diferente porque a gente tem aí às vezes um treinamento maior, então seu corpo se desgasta mais. E é um momento onde seu corpo se estressa demais para poder dar conta daquele exercício. Então você tem que dar ali todos os substratos que ele precisa para você conseguir finalizar e finalizar bem, né? Eu falo que a melhor parte da corrida é você terminar, não necessariamente no melhor pace, né, ganhando, é você terminar bem, é chegar no dia seguinte, você conseguir viver. Porque tem gente que, beleza, manda bem lá, terminou, fica 5 dias mal, passa 15 dias doente. E qual que é o sentido disso, né? Já pegando esse gancho da maratona, essa parte de alimentação, uma dúvida muito que aparece pra gente é sobre hidratação. Conversando com o Thales, o professor aqui da gente, ele fez a prova do XC Bus ano passado. O Thales é isso que eu vou lhe mandar para cara. O Thales é corredor, ele é esportista, na verdade. Ele gosta de se aventurar, crossfit, corrida, faz tudo um pouquinho, profissional, super capacitado, procurou a Fernanda lá, tratando dele. Ele cumpriu a prova super bem e ficou assim, toda hora ele falava, pô, você tem que ir nela, que ela regulou a minha hidratação, pô, eu sofri a prova toda. O bicho é bruto, mas assim, falou uma prova, não sei se vocês conhecem, vou falar para vocês um pouco dela, é o XC de Bus, é 42 de maratona, só que em trail. Então você vai pegar praias, água dependendo da maré, montanha, pedra, asfalto, então pega de tudo que vocês imaginarem. Vai ser uma prova bem pior que uma maratona convencional. Tem momentos que você não consegue, eu acho que precisa se caminhar. Enfim, ali debate. Mas ele, pegando o gancho da hidratação, ele falou que você equilibrou bastante a hidratação dele e foi super bem. Tem que você passa um pouquinho disso pra gente. Essa prova é uma prova que eu amo, eu fiz ela 4 vezes. É linda, né? É linda. É sofrida. Eu acho que ela pode ser até sofrida fisicamente, mas mentalmente ela é maravilhosa. Lá embaixo. Né? Você não vê só asfalto. Eu vou viver minha primeira maratona de asfalto agora, vamos ver, depois eu te conto. Mas eu acho que ela, cada hora você tá no ambiente e lá você anda tranquilo, porque não tem como correr, não pontas, então tá tudo certo. Na maratona de asfalto você segue ali, né? Você tá quase fazendo um guarda-chuva. Mas essa que eu falei com vocês, que às vezes eu olhava para as pessoas chegando assim e falava, cara, o que essa pessoa fez? Por que ela não se preparou? Essa é uma prova que eu fico desesperada quando eu vejo as pessoas chegando. Detalhe, a largada lá de tarde, agora de terra ou é da manhã? Não, a largada lá é 7 horas da manhã e aí você vai, né, finalizar. A prova tem um limite de 8 horas, então você vai estar finalizando a prova ali meio-dia, 1, 2 horas da tarde. Que não tem perigo externo, normalmente a largada é meio da manhã. Então assim, você pega 40 graus dependendo, que é sempre região litorânea. Exato. E é bem legal saber que vocês puderam juntos, né? Ele falou, eu sou bruto, mas assim, cara, ela do meu lado, olhou pra ela assim, ela super bem. Eu falei, vou comer ela, não é a hora. Ele falou assim, no final ele ficou puto comigo, chegou no final, mas vambora, Thales, vambora! Ele tava lá morto. Mas enfim, é uma prova que a gente tem muitos problemas de hidratação, porque quente e úmida, calor do lado do mar. Então você tem muita questão de hidratação e eu vi as pessoas chegam lá, gente, se contorcendo de cãibra, assim, é uma coisa surreal. Vamos pensar na hidratação. O que a gente tem de recomendação geral? Olha que doideira. De 400 a 800 ml de água por hora. Olha, a recomendação geral, ela não encaixa muito bem, porque se você pensar, se eu for uma pessoa que precisa de 800 ml de água por hora e eu estiver tomando 400, vai dar ruim. Agora, se eu for uma pessoa que precisa de 400 e estou tomando 1 litro, vai dar ruim também. Então tem que ter um equilíbrio aí. Existem 2 formas da gente avaliar o nosso nível de hidratação durante a corrida e no dia a dia também. No dia a dia, essa primeira que eu vou falar é muito legal, muito fácil da gente ver, assim, que é a cor do xixi. Né? Então, o nosso xixi ele tem que ser amarelo, claro. Ele não precisa ser transparente. O xixi transparente ele indica
pra gente uma hiperidratação. E a partir do momento que ele passa a entrar numa cor tipo mel, um mel mais rápido, mais claro um pouco que o mel, é um indicativo pra gente que a gente já está entrando em desidratação. Então, uma boa forma da gente direcionar para a corrida é só entrar no treino com xixi amarelo claro e tentar finalizar ele com xixi amarelo claro. Se eu estou terminando um treino com xixi mais forte, significa que eu estou hidratando pouco, insuficiente. Mais forte, mais escuro. Mais escuro. Cheiro também é uma coisa que a gente pode observar, né? Um xixi muito concentrado é um xixi de uma pessoa desidratada. Outras coisas, ou uma outra forma da gente avaliar a nossa hidratação é se pesar. Então eu posso me pesar antes de um treino, depois do treino, sempre sem a roupa molhada e a bexiga vazia. Se a minha perda de peso durante aquele treino ultrapassou 2%, significa que eu já entrei no nível de desidratação que vai atrapalhar o meu desempenho. Então a gente tentar equilibrar isso é interessante. Perfeito. Dúvida nossa também. Posso complementar a hidratação? Até para vocês ficarem atentos, quais são os sintomas da desidratação, né? Que eu acho que é frequência cardíaca começa a aumentar inexplicavelmente. Então você está ali, você está num ritmo seu normal, né? Que você já está acostumado, a sua percepção de esforço ainda está ok, mas a sua frequência cardíaca começa a ficar mais alta. Isso já é um indicativo de que você está desidratando. Por quê? Se eu estou desidratado, meu sangue está ficando mais viscoso, mais grosso, meu coração precisa bombear mais frequente. Depois que a gente passa a ter isso, né, da frequência cardíaca, a gente começa a ter um aumento da percepção de esforço. E aí depois disso eu começo a cair o ritmo, entendeu? É a palavrinha? Quebrando. Aí você tá ali, às vezes tá, pô, não é possível, é um treino fácil, mas eu não tô conseguindo. Pode ser que você esteja desidratando. Passou desse nível de desidratação, a gente já começa, que é a partir de 4% de perda de peso. Você já começa a ter dificuldade de ingerir a água e de ingerir as fontes de carboidrato. Aí já é um outro indício de desidratação. Depois disso que vem a cãibra. Então, olha só, para a cãibra chegar, aconteceu um monte de coisa antes. A cãibra por desidratação, né? E aí, eu gosto sempre de falar isso. Depois disso, gente, é só ladeira abaixo. E morte. Acontece morte por desidratação em corrida e se fala muito pouco disso. Sim. Mas essas corridas, principalmente essas corridas longas, ultramaratonas e tal, é muito comum de acontecer. Ultramaratona, galera, para a galera bem ambientada, é acima da maratona, 142 e os pouquinhos da maratona, tá? Então, assim, fui fazer uma prova em Paraty a semana passada, tinha prova de 55 km e prova de 107 km. Com largadas, a prova de 107 largou, se eu não me engano, às 10 horas da noite num dia. Deu tempo de eu competir no outro dia na parte da manhã, chegar, ir no hotel, tomar banho. Quando a gente foi almoçar, tinha gente chegando ainda. Então, assim, mais de 12 horas na rua. Tanto é que os pontos de apoio no meio da montanha tinha sopa, tinha Coca-Cola, tinha, enfim, N situações para comer mesmo. Porque é uma prova bem longa e bem desgastante. Acontece muito também com a galera que vai fazer prova de músculo. Boa, Liz. Morre. Na hora da prática. Né? Porque não se prepara. Eu falei dessa questão de chegar nesse limite, porque eu acho que a gente tem que entender um pouco da importância da hidratação. Quando a gente faz uma corrida, né, curta, vamos pôr uma corrida ali de até 1 hora, que é o que é mais comum pra gente. Assim. Você pode entrar em desidratação, você pode ter perda de rendimento, mas tá tudo certo se você não fizer uma hidratação boa. Agora, quando você começa a evoluir, a gente tem que ter muito cuidado, porque é a nossa saúde também, né? Sim. Tá indo. Pegando esse ganchinho, assim, o que você aconselha na parte da hidratação? Só água, Gatorade, suco, enfim, o que você quer dizer pra gente? Eu falei dessa recomendação de 400 a 800 ml, é líquido, pode ser qualquer líquido.
A gente tem a recomendação também de utilizar os eletrólitos, sódio, potássio e tal. Mas para a gente conseguir direcionar isso, é importante a gente saber da individualidade. Então eu falo sempre assim, que o ideal é que a gente corrija a ingestão de água, de líquido, para depois a gente entrar com sódio, potássio, essas cápsulas de sal e tal. Por quê? Quando você está entrando no estado de desidratação, se você entra com sódio demais, você corre o risco de fazer uma hipertensão. Isso não é comum de acontecer, mas pode acontecer. Então, primeiro a gente corrige a hidratação para depois a gente entrar com o eletrólito. Então, aí acaba que os repositórios hidroeletrolíticos, né, que é tipo Gatorade, o Jungle, Não, é porque eu gosto muito dele, ele tem uma composição muito legal, Bem natureba, né? Eles têm o carboidrato que a gente precisa, mas ele tem os eletrólitos também. Ele é riquíssimo em sódio. Tem gente que manda isso aí para as crianças tomar na escola, né? Esse cheio de sódio. Tem muito mais sódio que a Coca-Cola, então tem que tomar muito cuidado. Ele é um repositor hidroeletrolítico, ele não é uma bebida para a gente ficar tomando ao longo do dia. Django, gosta primeiro. Essa parte de hidratação também, por exemplo, vou fazer um treino longo no final de semana, 1 hora e meia e tal. É importante eu hidratar antes, treino domingo, eu tenho que hidratar sábado, o dia inteiro, sexta-feira, não tem problema? Como é que funciona? Sim, você imagina se você entra em desidratação durante o treino, você já perde rendimento, imagina se você entrar desidratado. Você vai perder rendimento e ainda a chance de evoluir para esses outros sintomas que eu falei são maiores. O que é legal? Cor do xixi, gente, direciona na cor do xixi. Se eu tenho um treino importante que eu quero, né, ou qualquer treino, na nossa vida a gente tem que se manter hidratado, mas pensar nisso assim, manter a urina clara nos dias anteriores. Existe uma estratégia de reidratação que a gente pode fazer ao acordar, meu treino é logo cedo, que pega seu peso, multiplica ele por 5 a 10 ml. Então eu peso 80. Bota aí, galera. Eu peso 60, vai ser mais fácil para mim. Eu peso 60, então de 300 a 600 ml logo ao acordar. Eu fiz uma reidratação da noite, entendeu? Tomar água o suficiente, às vezes até para você conseguir fazer xixi antes de sair de casa. E evitar, né? E numa quantidade que você não tem que parar o treino para fazer xixi. Então tudo a gente tem que ir testando. Eu falo que tudo 5 a 10 ml por quilo de peso. Isso é uma estratégia de reidratação para você já entrar mais. Assunto agora. Esse vídeo era no dia de prova, você tem que tomar só água antes ou Gatorade, Jungle, essas coisas? É difícil falar isso, né? Porque existe a individualidade, mas eu acho que é interessante, eu uso na maioria dos meus pacientes a ideia de pelo menos uma garrafa de repositório hidroeletrolítico ou água de coco no pré, para aumentar a retenção hídrica, só que associado sempre ao aumento de carboidrato na dieta. O assunto... Só para fechar a hidratação, eu acho assim, no que ela está passando é uma geral, né, para a galera. Mas quem quer aprofundar, sempre vale a pena procurar o profissional, porque ela vai direcionar o individualismo. A gente teve uma experiência não com uma corrida, mas com o paraquedismo. Nós tivemos 2 atletas que voaram por 24 horas. Eles tiveram que saltar por 24 horas para tentar quebrar um recorde. Então, foi de manhã, a gente começou de manhã e foi até amanhã do dia seguinte. A Fernanda ficou lá o tempo todo com a gente chamou ela e aí ela individualizou os 2 atletas, levou no consultório, porque a nossa preocupação maior, teoricamente, era a alimentação deles. E a dela, ela falou, não, é a desidratação deles. E aí ela puxou nesse assunto de hidratação, só que a gente tinha um problema, que eles tinham que parar o mínimo possível para ir ao banheiro. Então ela fez um equilíbrio, foi sensacional, a gente conseguiu quebrar o recorde. Eu acho que quem quer aprofundar, ir no profissional sempre vale muito a pena, porque é muito
tinha suas garrafinhas individualizadas que a gente ia direcionando. Eles não tomaram igual. Foi diferente no horário e quantidade. Erramos na equipe, né? Lembra? Tinha a equipe também que tinha que ficar dobrando paraquedas e a gente não pensou neles. Aí a gente acabou esquecendo da galera que pegou mais pesado ainda. Nossa, mas aí aí você estavam igual ao Walking Dead. Mas no final você ficou ali, né? Tipo, administrando, foi bem legal. Claro. A hidratação, gente, a hidratação ela chega a ser mais importante do que a reposição de carboidrato durante. Por quê? É a próxima pergunta. A reposição de carboidrato, lembra que eu falei com vocês, o corpo consegue usar outras fontes, ele vai conseguir usar gordura, ele vai se adaptar para usar massa muscular, ele vai se adaptar. Talvez você não vai conseguir manter o rendimento, mas concluir você vai. Agora a hidratação, não, a hidratação te tira da prova mesmo, né? A Alice falou da individualidade, esse testezinho de hidratação, ele tem uma interpretação. Né? Então, pesar antes, pesar depois, como que eu vou corrigir a hidratação e tal. Só que isso é muito individual. E é isso eu trabalho, tanto dentro do consultório, quanto nesse projeto que eu tenho do Correr Sem Parar. Lá eu ensino a pessoa a fazer o próprio teste de hidratação e a ajustar de acordo com a necessidade dela. Boa. Fernanda, a gente vê também no mercado hoje também crescido em relação aos famosos gelzinhos. E aí, o que você tem que dizer deles? São importantes? Valem a pena? Porque a galera às vezes começa a correr e vê aquele no Instagram, pô, fulano tá tomando gel de tal marca. Pô, vou comprar também, vou usar, mas de repente como usar isso aí? Para a corrida, a gente tem a recomendação que é a seguinte: até 1 hora de exercício, né, de corrida, eu não preciso de repor nada. A reserva do glicogênio que eu tenho, o que eu comi antes, vai ser o suficiente para eu suprir aquela comida. Acima de 1 hora, a gente já começa a ter que fazer reposição de carboidrato para eu proteger o glicogênio muscular que eu expliquei para vocês. E aí a recomendação do quanto ingerir varia de acordo com o tempo de prova. Então, até 2h30 é uma recomendação, acima de 2h30 é outra. E também de acordo com o nível de desempenho mesmo da pessoa. Então, por exemplo, se eu pegar o Bruno, a necessidade dele vai ser muito menor de reposição do que uma pessoa que está começando agora, uma primeira maratona. Porque o seu corpo ele é mais bem adaptado a formar energia do que a pessoa que está começando agora, entendeu? Então tem essas individualidades, mas de uma maneira geral a recomendação é entre 1 hora e 2h30, eu tenho a necessidade de ingerir de 30 a 60 gramas de carboidrato e acima de 2h30, de 60 a 90. O gelzinho, esses que a gente tem no mercado, ele tem em torno de 20 gramas de carboidrato, meio que padronizado, ou 20, 25 gramas. Então ele vai ser legal para suprir essa necessidade. Só que não necessariamente precisa ser o gel. Eu tenho um estudo muito legal que faz o comparativo entre o consumo de suplementos durante e de alimentos e o resultado é o mesmo. Então a gente tem que pensar assim, o que faz mais sentido para mim? Eu gosto do gel, o gel é mais prático para mim, beleza. Não, eu odeio o gosto do gel, eu prefiro outras opções. E aí isso é conforme a gente vai testando que a gente vai entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Quais são essas opções? Bananada, rapadura, frutas secas. Esse estudo que eu estou falando para vocês, ele foi comparado com banana mesmo, bananada e frutas secas. Uva passas, banana passas e tâmara, foram esses. Mas a gente pode pensar, gente, sabe aquelas balinhas de carboidrato que a gente compra, que o saquinho custa, sei lá, R$15? Se você for ler a lista, a composição dele e comparar com a jujuba, bala de goma, é exatamente a mesma coisa. A jujuba é R$1 no sinal. Entendeu? Então tem a jujuba, a rapadura, aqueles sachêzinhos de mel. O sachê de mel é uma ótima alternativa, só que olha só, para equivaler a um sachê de gel, o gel de carboidrato, eu preciso de 6 sachêzinhos de mel. Eu já reparei isso na prática, eu uso o melzinho, mel mesmo, só que eu já saí para treinar com um e
E aí Não dá esse certo. link tem que ser mais. Então, aí vamos lá, logística assim, das coisas, né? Imagina, para abrir um gel, às vezes a gente já meio que se embola, imagina abrir 6 sachês. Aí a gente tem que ir pensando na logística para, né, conseguir estruturar isso e conseguir fazer a reposição certa. Boa, galerinha. Vou abrir para vocês falarem um pouquinho também com a gente. Então, assim, perguntas para vocês. A Fernanda aí. Falei com o Daniel que tem um monte de pergunta, que nutrição sempre tem um monte de pergunta. A gente vai abrir, mas a gente soltar aí, ó. Quero só fazer um comentário. Até 1 hora não precisa de nada. Até 1 hora não precisa de nada durante, mas precisa pré e precisa na vida. Galerinha, mais alguma coisa? Pode ser uma pergunta que a gente começou hoje, então. Fala um pouquinho pra gente da cafeína. Benefícios, malefícios. Vamos falar da cafeína. Preparando o café, não para de falar. Cafeína, vamos pensar na vida e tal, e depois a gente fala da cafeína na comida. A cafeína, ela atua no sistema nervoso central, ela aumenta a produção de adrenalina. É por isso que a gente fica mais ligado. Ao longo do tempo, os nossos receptores de cafeína, eles vão se adaptando, eles vão aumentando a quantidade. E aí a gente passa a precisar de mais cafeína para sentir esse efeito. Só que, apesar da gente precisar de mais para sentir o efeito da cafeína, a gente passa a consumir ainda mais cafeína e aumentar ainda mais a adrenalina. Isso aumenta a ansiedade, isso dificulta o relaxamento para entrar num sono de qualidade. Então a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio nisso aí para não passar a exagerar e a consumir cafeína de uma maneira muito exagerada. A gente tem dois tipos de pessoas para a cafeína, assim, né, que metabolizam a cafeína. A gente tem as pessoas que metabolizam a cafeína de maneira rápida e a gente tem as pessoas que metabolizam lento. Quem que é a pessoa que metaboliza rápido? É aquela pessoa que toma café à noite, deita para dormir e dorme maravilhosamente bem e não sente nenhum efeito. Não toma, mas não testa. A pessoa que é lenta é aquela que, se tomar da tarde para a noite, já era, o sono se atrapalha e tudo mais. Essa pessoa tem a tendência de sentir os efeitos da cafeína de uma maneira mais efetiva, igual aumento da ansiedade, aumento de estresse e tal. Mas mesmo as pessoas que são metabolizadoras lentas, apesar de não sentir isso, o corpo dela vai demorar mais a se desligar, vai ter um sono mais raso, não vai aprofundar no sono. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado porque atrapalha na recuperação. Tá? Então isso é a vida. Pensando no desempenho esportivo, a cafeína é um dos 6 suplementos que a gente tem evidência científica nível A, que é tipo assim, tá mais do que comprovado, testado e a gente pode usar para aumento de desempenho. A dose dela é de 3 miligramas a 6 miligramas por quilo de peso nosso, então é individualizado. Se a gente ultrapassa esses 6 miligramas, a gente aumenta muito o risco da pessoa ter os efeitos colaterais do uso da cafeína durante o treino. Então, sabe esses pré-treinos com 400 miligramas de cafeína? Isso é um tiro no pé, porque ele vai te ligar pra caramba, você vai entrar para aquele treino ligadão, só que ele vai subir sua frequência cardíaca lá em cima. E aí você não consegue sustentar. Cara, um fator que acontece comigo, com esses pré-treinos, você para de tomar, parece que você passa o efeito desse, fica também depressivo, né? Fica assim, esquisito, pô, mas não cai muito. A cafeína, ela tem essa ação, que normalmente dura em torno de 2 a 4 horas, ela vai elevando, ela faz o pico dela, depois ela tem uma queda drástica. Então, quando a gente vai usar tipo cafeína como recurso para melhorar mesmo o desempenho, até evito fazer dose alta uma vezada só. É legal você fracionar durante a corrida para poder evitar de ter isso. Tipo, começa ligadaço, já tem aquele início da corrida ali que você está empolgado, aí depois vai passando o tempo, ela vai caindo a resposta e você cai no rendimento também. Boa.
Galerinha, mais uma dúvida? Gente, ninguém vai perguntar sobre Gel com cafeína durante. Então, o gel com a cafeína durante é super válido de usar, porque aí você consegue fracionar. Só que aí na hora que faz o fracionamento, você tem que tomar cuidado para não ultrapassar os 6 miligramas por quilo de peso. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou tomar um café no meu café da manhã. Café é muito difícil da gente saber exatamente quantas miligramas tem de cafeína ali, porque tem uma variação muito grande. Mas o máximo normalmente que tem uma xícara grande de café é 100 miligramas. Então vou contar que eu já consumi 100 miligramas ali. O sachêzinho, a gente tem sachês no mercado que tem 40 miligramas, 75 e até 160. Então aí vai depender entendeu? Do gel. E da estratégia que vai usar. E aí é personalizado. Depois de que horas, você consome Fracionado, você pode pegar, por exemplo, normalmente, vamos pensar, se for uma prova curta, tá tudo bem você pegar e tomar uma quantidade grande no início, porque até essa cafeína, né, cair o efeito dela, você já terminou a prova. Mas se é uma prova mais longa, aí você vai fracionar de acordo com o tempo que você vai durar ali naquela prova. Entendeu? Boa. Mais uma informação importante para a galera. Uma informação importantíssima da cafeína, ela aumenta a diurese. Então ela aumenta o risco de desidratação. Água. Ela não é considerada líquida. Não é, ela aumenta a diurese. Galera, a gente vai disponibilizar depois o contato da Fernanda lá, assim, que a nutrição, assim, bem, mulher que bem grande também. Então, Porque a nutrição, assim, além de toda a parte fisiológica, todas essas explicações que a gente, né, tem que dar sobre, ainda tem o contexto do comportamento que a gente tem que lidar e da adaptação de várias fases da vida, né? Então, é tudo que a gente tem que... Você estava falando sobre conciliar tudo. Conciliar a alimentação no meio desse caminho é um desafio, gente, porque assim, a alimentação, vamos pensar, no mínimo 4 vezes por dia a gente está se alimentando. É muita coisa, né? Então, onde eu falo que assim, uma das coisas que eu desenvolvi dentro do consultório foi que hoje para mim assim, é o que mais me empolga, é um acompanhamento regular. Porque a vida vai mudando, as coisas vão mudando e aos poucos a gente vai entendendo as necessidades de cada um. Eu percebo que isso acontece muito. Às vezes a pessoa busca o acompanhamento nutricional, aí de primeira a coisa não encaixa, porque é muito difícil numa consulta de 1 hora, 1h30, o nutricionista entender a sua vida inteira, as 4 refeições do dia, a logística da vida. E aí a pessoa não retorna porque não encaixou. Mas é aí que tem que retornar. Quando encaixa, de primeira é maravilhoso. Então essa periodicidade para a gente conseguir adequar essas coisas à fase da vida para mim, é o que deveria ser para todo mundo, sabe? E é o que eu falei desde o início, assim, não existe correr bem sem se nutrir bem, não dá, não bate. Boa. Então a gente vai deixar lá, a Fernanda vai apresentar para vocês depois o projeto dela de maneira individual ali, mais fino, né? Que a gente vai ter esse chama ela depois para se tem rede contar, social também, rede lá. social, tudo. Que hoje ela ia passar mais uma visão, coisas básicas, alimentação pré, após, enfim. Acho que deu para pegar bastante coisa. Caso quem tem mais alguma pergunta aí pode falar também, não tem problema. Mas... Não, mas você precisa ter um cuidado legal para ter. Você diminui um pouco a quantidade de proteína e diminui também a gordura, porque você quer que esse carboidrato seja absorvido rápido e você quer evitar de ter desconforto gastrointestinal depois. Então, por exemplo, é o clássico do macarrão, né? O macarrão não pode ser um macarrão cheio de molho branco, que você tem muita gordura ali e você aumenta muito a chance de no dia seguinte você ter uma diarreia antes ou durante a corrida. Então, é legal você reduzir a gordura e reduzir um pouquinho a proteína também para caber mesmo dentro do estômago um volume maior de carboidrato, entendeu? Na hora que você falou isso eu lembrei de alguma outra coisa, mas já...
Então, vou fechando por aqui a parte da Fernanda. Agradecer bastante você por ter feito o convite, ter passado para a gente esse pouquinho da nutrição, que é bem amplo. Então, nossa nutricionista oficial da Gina, deixaram com a gente. E obrigadão por essa Obrigada prova a que você vocês aí. pelo